Boa tarde, nós estamos mais uma vez aqui e nós queríamos começar o Salmo 111. A palavra de Deus diz assim: Aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nela se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Muito bem, esse é um salmo muito interessante, que se chama um salmo didático, né? Um salmo de ensino pedagógico. Mas a palavra de Deus diz que esse salmo é um salmo de sabedoria e de louvor. O salmo todinho, o escopo dele é como se fosse uma descrição das obras de Deus e uma exortação para a gente, como crentes, como seres que amam a Deus, assimilar o princípio da sabedoria, como a busca de temer ao Senhor, porque realmente o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, o Salmo ele todinho fala sobre isso e no fim ele expressa a aliança eterna de Deus. Chama a atenção a aliança de Deus, que é uma aliança eterna que é fruto da própria eternidade de Deus, do Deus eterno, que traz a eternidade para o seu povo. E como é que essa palavra se caracteriza? Em primeiro lugar, nós vemos no próprio Salmo 111, versículo 9, quando ele diz que ele enviou o seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. E na realidade a palavra do Senhor é que dura para sempre. O Senhor, a primeira fase da eternidade de Deus é o fato da sua palavra. Né? Quando Jesus pregou no fim do capítulo 6 de João, quando ele pregou aquela mensagem dura para todos aqueles discípulos, eles começaram a sair de perto de Jesus, fugir, e ele olhou para os seus apóstolos que estavam pertinho e disseram: vocês também não vão? Foi que Pedro, vocês também não vão? O que é que Pedro disse? Não, tu tens as palavras de vida eterna, né? Então aquilo para mim é muito significativo para entender que essa palavra é a palavra eterna. Em Isaías 40, versículos 7 e 8 diz que a erva cai, a folha murcha, tudo se acaba, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. O próprio sentido, quando diz que o nome de Deus ele subsiste para sempre, ou seja, a eternidade de Deus para nós também se expressa pelo próprio nome de Deus. Israel, que tem essa aliança, sabe da intensidade dessa eternidade. No Salmo 106, versículo 1, diz que as misericórdias de Deus elas duram para sempre. É outra coisa importante também relacionada à eternidade de Deus. No Salmo 111, versículo 3, ele aqui diz: em suas obras a majestade e sua justiça permanece para sempre. Ou seja, Deus é um Deus eterno, um Deus justo. No Salmo 104, versículo 31, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, diz que a glória de Deus é eterna. Ou seja, de eternidade em eternidade o Senhor é Deus eterno e sua glória dura para sempre. Em João capítulo 10, versículo 20, ele diz para os seus filhos: meus filhos, eu dou a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Os filhos de Deus são eternos também. E por fim, o próprio Salmo 111, versículo 10, 9 e 10, diz que tremendo é o seu nome, porque a sua aliança é estabelecida em sua eternidade. Então, meus irmãos, aqui nós temos um salmo didático que traz exatamente à baila a eternidade de Deus. E nessa eternidade, como é que nós temos uma lição para as nossas vidas? Primeiro, nós estamos num mundo cheio de medo, que nos dá medo, que nos inflige o medo dentro de nós. E o salmista nos ensina que o único a ser temido não é o mundo, mas deve ser temido é Deus, porque sábio é aquele que teme ao Senhor. Ele sabe, o salmista sabe e ensina que esse Senhor nos libertou do poder da morte. Por isso, nós não podemos ser mais nem temerosos, nem muito menos manipuláveis. E aí manipuláveis tem vários sentidos, pois nós sabemos em quem temos crido. Então nós temos um Deus eterno, nós crendo nesse Deus, nós temos a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe.